A pressão da família. A Ah, pressão da família. Houve forte, forte. tanta gente a ficar pobre por causa da família. Olá, o meu nome é Stella, trabalho como treinadora pessoal de planeamento de vida financeira. E hoje nós vamos falar do tema das 9 maneiras de se ficar pobre. Este tema é relacionado à psicologia do dinheiro e às crenças limitantes. A psicologia do dinheiro e as crenças limitantes são áreas intimamente relacionadas e que influenciam muito o nosso comportamento, os nossos comportamentos e resultados financeiros. Então, hoje nós queremos descrever e analisar situações cotidianas vivenciadas por nós, por famílias, e compreender como é que estas condições podem reverberar no âmbito, ou melhor, para nos ajudar a melhorar e direcionarmos melhor as nossas vidas e as escolhas que nós fizemos em questão das nossas finanças. A doutora Fátima Sampaio Fernandes, ela é psicóloga de saúde, ela é doutorada em literatura contemporânea e autora do livro Psicologia de Dinheiro. Bem-vinda, doutora Fátima Sampaio. Olá, Stella, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer ter-te cá conosco. Obrigada pelo convite. Doutora Fátima, fala um pouco de si. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes, sou psicóloga da saúde, estou a fazer um mestrado em psicologia criminal, tenho algumas obras publicadas sobre saúde mental, escrevo quinzenalmente sobre psicologia nas corporações para o Jornal Expansão, escrevo mensalmente na rubrica Psicologia do Dinheiro para a Folha Tributária da AGT. Tenho semanalmente o consultório de psicologia da Rádio LAC no programa Tardes da LAC com a Dicla Buriti, todas as quartas-feiras, às 15. E, e adoro, adoro o meu trabalho como psicóloga e sou consultora para a área da psicologia também e psicóloga da saúde e clínica e adoro este trabalho. Yes. Bem-vinda, doutora Fátima. Diga lá, Obrigada. o que é que lhe motivou, o que é que lhe inspirou a se formar em psicologia? O que é que mais ama na sua profissão? A psicologia sempre foi uma paixão para mim, o desvendar a mente, né? Eu tentar perceber como é que funciona como é que funciona a mente, como é que funcionamos nós. Adoro completamente. E a psicanálise, principalmente, fascina-me totalmente. Então, o saber que tu podes ir mais a fundo de ti próprio, se conseguires ultrapassar as barreiras criadas pelos mecanismos de defesa, é, é, é genial, né? Então é fascinante, é fabuloso e quando consigo resultados positivos, pô, a sensação é indescritível. Então é mesmo a minha paixão. Tu vais nos ajudar a responder essa pergunta muito pertinente que afeta muitos de nós na sociedade, a qualquer nível social. Isso é engraçado, não é? 9 maneiras de ficarmos sem dinheiro. Uma das pessoas que leu o artigo quando saiu, o artigo está neste livro, não é? Psicologia do Dinheiro, disse: Mas para que é que eu preciso de aprender a ficar pobre? Eu quero é aprender a ficar rico. Mas na verdade é percebendo como é que nós ficamos pobres sem dar conta ou sem consciência que nós podemos de facto deixar de ficar pobres, pelo menos por estas razões, não é? Certo. Se as conseguirmos desconstruir. Então, não é para ensinar ninguém a ficar pobre, mas é para explicar como não ficar pobre. Sim, E sim. se quiser ficar pobre, é só seguir isto. Portanto, obviamente, o que nós vamos fazer é o contrário, não é? O contrário destas 9 maneiras de se ficar pobre. É psicologia reversa. Certo. Então, nesse caso, a primeira pergunta que eu quero fazer é: o que é a psicologia do dinheiro? Bem, assim, a psicologia tem a ver com todas as áreas da nossa vida, não é? Tem a Hum, ver com
tem a ver com o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar social, o nosso bem-estar psicológico e até espiritual, não é? Então a psicologia está absolutamente em tudo, tudo, tudo onde há um homem há psicologia, porque há uma mente, há emoções, há comportamentos, e esses são os objetos de estudo da psicologia. E obviamente o dinheiro, que está tão presente desde há tanto tempo na nossa vida, na nossa interação com os outros, nos nossos sonhos, na nossa noção de sucesso, de felicidade, de estabilidade, de paz, de tranquilidade, de também riqueza das nações, sucesso das nações, estabilidade e economia, etc. Então é fácil perceber que não podem ser, que na verdade o dinheiro tem de ser estudado também como uma área que interessa à psicologia, porque interessa ao ser humano, não é? E porque rege muitos dos nossos comportamentos, está é a cenoura à frente com um fio, não é? À nossa frente que nós vamos perseguir. Então faz todo o sentido de psicologia do dinheiro, porque a nossa relação com o dinheiro, toda ela tem motivações que são estudadas a nível da psicologia, tem a ver com crenças, tem a ver com modelos a que nós assistimos em pequenos, aquilo que nós vimos, se os pais falavam de dinheiro ou não em casa, como é que na escola se tratava quem vestia roupa mais cara, quem vestia roupa menos cara, não é? Então o dinheiro, a riqueza, os sinais de riqueza, o status associado ao dinheiro, tudo isso está intrinsecamente ligado ao nosso comportamento no dia a dia, né? Sim, E aos certo, nossos sonhos. certo. Então, em suas palavras, em suma, quer dizer que entender a psicologia financeira, né, pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas, mais conscientes também, e a suportar, ou melhor, a superar vieses comportamentais e criar hábitos financeiros mais saudáveis, certo? E com Sim, tudo claro que sim. isso, vamos promover a segurança financeira. Sim, Sim. evitando estas novas maneiras de se ficar pobre, não é? Então, quais são essas 9 maneiras de se ficar pobre? E Sim, qual eu vou seguir então, diz. qual é a relação entre, essas 9 maneiras de se ficar pobre e as nossas crenças limitantes? Porque falou, acabaste de dar, assim, exemplos bem fixes sobre questões sociais, quem se vestiu melhor, como é que a pessoa se apresenta, quais são os valores que os pais transmitiram nos filhos durante a educação, tudo isso são coisas que influenciam a nossa percepção sobre dinheiro. Então, Sim. qual é a ligação dessas crenças, né, que são transmitidas durante toda a nossa vida e as 9 maneiras de se ficar pobre? As crenças estão na base de todas estas 9 maneiras de ficarmos pobres. Vamos ver uma a uma e vamos ver quais são as crenças por detrás delas, né? As crenças limitantes disfuncionais por detrás delas. Então, a primeira forma de nós ficarmos pobres é o medo de que pensem que somos pobres. Então, chama-se aporofobia, né? A aporofobia é a discriminação dos pobres. E nós temos tal horror a ser pobre e de forma discriminatória e preconceituosa, ou seja, nós discriminamos alguém só porque é pobre, é como discriminar alguém só por ter uma determinada cor de pele, ou por ter uma determinada identidade de género, ou por ter uma determinada orientação sexual. Nós estamos a discriminar alguém por causa de um único fator que não determina personalidade. Ninguém tem culpa, nenhuma criança tem culpa de nascer numa família pobre, não é? Isso não faz com que ela seja má ou boa, preguiçosa ou trabalhadora, não faz com que ela seja mais ou menos inteligente. Mesmo que, obviamente, o dinheiro permita acesso sim, a livros, a viagens, etc., a outras formas de conhecimento, com certeza, mas não determina mesmo de verdade o teu nível de inteligência, porque, e principalmente hoje em dia, né, que nós acedemos todos às mesmas coisas, temos todas as mesmas plataformas.
Então, a aporofobia e este horror que nós temos a ser percepcionados como pobres, e isto, quais são as crenças limitantes por detrás disso? Essa crença de que os pobres são inferiores, os pobres não interessam a ninguém, não tragas pobres para casa, essas pessoas, por exemplo, na escola primária, colocar as pessoas de uma classe social inferior na parte de trás da escola, na parte de trás da sala, por exemplo. Então, tudo isso nos ensina que ser pobre é mau, não é? E não é que seja bom, mas não determina caráter, não determina as minhas capacidades. Eu ser pobre agora não determina que eu não possa ter sucesso, ou que eu nem queira ter sucesso nem dinheiro e queira viver, por exemplo, num daqueles campos agrícolas e com uma determinada economia rural já muito afastada deste mundo industrial, porque são escolhas que também se fazem hoje em dia. Ok. Então, o medo de que pensem que somos pobres. Muitas pessoas carregam este terror. E o que é que fazem quando têm medo de que pensem que são pobres? Gastam o dinheiro, ficam pobres a tentar parecer ricos. Como é que eu fico pobre a tentar parecer rico? Eu gasto o meu dinheiro todo em algum símbolo de riqueza, não é? Um iPhone, por exemplo, e depois não tenho comida em casa, ou estou a viver num pequeno anexo que o valor daquele iPhone teria pagado aquele anexo durante alguns anos até, né, no valor em que está hoje. Então, o medo de ficarmos pobres é uma boa forma de nós ficarmos pobres, porque se nos fizer esforçar, se por causa disso nós nos esforçarmos para mostrar que não somos pobres. Então, vamos gastar dinheiro. E há muitas pessoas assim, e eu também conheço por acaso, a pessoa vem ter contigo, está com grandes óculos, grande fato, grande roupa, um perfume caríssimo, etc. E depois está cheio de dívidas que não se preocupa em pagar, não é? Porque o que interessa é encantar-te, é que tu penses que ele tem imenso dinheiro e que depois o sigas nas redes sociais, não é? Então, essa é uma forma de se ficar pobre. Acabou de enfatizar um ponto muito importante, o medo de ficar pobre. Então, o que surge na minha mente é qual é a nossa percepção de pobreza? Porque Sim, a nossa percepção é mesmo de ser alguém, de ser uma classe inferior, não é? Não trabalhadora, incapaz, não inteligente, não focada, sim, sim. e não é justo, nem é verdade. Não, não é porque eu digo o ser pobre, na minha definição, de acordo com a minha percepção, é tu seres pobre de mente, que é ativado por causa desses pontos todos que acabaste de focar. Ser pobre não é falta de recursos financeiros. Quer dizer, nós Certo? devemos inverter a nossa definição do que é ser pobre. Muito bem, exatamente, certo, muito bem, muito bem. Então, aqui no livro eu falo, por exemplo, de que como combater este medo, não é? Em cada um dos pontos apresento algumas soluções e é sempre mudarmos precisamente as nossas crenças. E o que tu acabas de fazer é isso, é trazer uma nova definição para desconstruir o sinónimo de pobreza, né, de ser pobre. Tu trazes uma nova definição para desconstruir e isso é importantíssimo. Vamos dizer então, ser pobre é alguém que não se preocupa, que não tem curiosidade, que não lê. Ok, então eu não sou pobre, está muito bem. Nós temos que perceber que pagar tudo aos outros a ponto de ficarmos sem dinheiro é autolesivo. Nós chegamos a endividar-nos para podermos emprestar a outra pessoa, porque ela nos disse, eu sei que tu tens, eu sei que tu podes ajudar, tens um bom cargo, então como eu não quero parecer uma pessoa sem dinheiro, endivido-me, ok? Às vezes com agiotas, endivido-me para poder, não, pega lá, porque eu Sim, preciso disso, eu preciso de ter esta certeza de que as pessoas percebem que eu tenho dinheiro. E as pessoas apercebem-se e começam a manipular-nos, não é? sim, Porque trata das nossas inseguranças isso é muito e forte. nós escondemos tudo de nós próprios, mas não escondemos de toda a gente. Se as pessoas se apercebem, manipulam-nos. Então temos que valorizar o que já conquistamos, valorizar o que nós temos e, exatamente como tu disseste, desconstruir os termos e associar novos valores até às palavras e novos sinónimos
e significados às palavras. Sim, esse é o Certo. primeiro. A segunda forma de nós ficarmos pobres é a importância que nós damos às marcas e ao medo de sermos ridículos quando usamos marcas falsificadas. E estive há pouco tempo a ver um programa sobre isso na Ásia, sobre como as pessoas precisam de mostrar que têm dinheiro comprando bolsas Versace, Gucci, Chanel, Birkin, etc, etc, etc. Mesmo que não tenham mais nada, não tem mais nada. É triste Não, isso. mas está crescente, está a crescer, sabes, é enorme. Isto na Ásia é muito, muito, muito importante. Os jovens, as pessoas passam com Louis Vuitton verdadeira. Houve uma influencer que teve que pedir desculpas por ter comprado umas marcas falsificadas. Estás a ver? Então, por exemplo, vamos para a escola com uma marca que em vez de dizer Louis Vuitton diz Louis Vuitton, as pessoas começam a gozar, ficamos com aquele medo e depois estamos obcecados com o Louis Vuitton que vamos ter que comprar, não é? Ou a Chanel que vamos ter de comprar em adultos. Em adultos quando formos grandes. E há pessoas que gastam fortunas com carteiras. Tem a bolsa da Dior, tem a bolsa da Prada, tem tudo isso. E ainda que algumas bolsas possam ser investimentos, regra geral não é para investimento, é mesmo para mostrar que eu tenho marcas verdadeiras, que eu tenho produtos legítimos, pronto, porque é uma forma de eu me validar, não é? E se a camisola disser Louis Vuitton em todo lado, ou Gucci em todo lado, ou Dolce & Gabbana em todo lado, epá, isto é absurdo, sabes? Nós estamos a fazer publicidade Sim, às marcas, eles não nos e pagamos. Eu vou pagar agora para fazer publicidade a essa marca. Sim, e chegou a um ponto que andamos com os casacos e as camisolas e as calças só com os logos, não é? Das marcas. isso é ridículo. Isto, estão a Eliana a ver isso e a pensar que estas pessoas não estão a bater bem da cabeça, não é? Alguém que me está a ouvir vai pensar, isso é porque ele é pobre, não tem dinheiro para as marcas, é por isso que está a falar assim. E não tem nada a ver, porque até o multimilionário nem sequer faz publicidade das outras marcas. Eles usam selos assim mais discretos. Exatamente, nem querem saber, não é? Agora, como combater este medo? Então, vou ler de novo daqui. Como combater este medo? Percebendo que não há nada de errado numa criança usar calçado com a marca mal escrita, que isso não importa, não é? Tem um ténis, é isso que importa. Não define o valor. A única garantia quando usamos Gucci ou Chanel é a de que essas casas ficarão mais ricas e nós com menos dinheiro. O nosso valor não é definido por uma marca criada por terceiros. Isto assim, parece óbvio, não é? Mas não é. Isto é assim, eu às vezes sinto-me uma alienígena por conseguir pensar isso, porque estamos cercados de pessoas que têm valor por causa dos objetos de valor que carregam com elas. E esses objetos têm de obrigatoriamente ostentar a marca. Isto não pode fazer sentido. À Não. distância não pode fazer sentido, não é? Assim, tipo, visto de fora, isto é uma loucura. Mas ficamos pobres, sim, enriquecendo grandes casas, E, grandes marcas. isso é bom, nesse caso, focar-se também o que é que motiva essas pessoas a fazer esse tipo de compras, né? Quais são os fatores emocionais e sociais e psicológicos que influenciam esta decisão de compra dessa pessoa? Esta busca da validação social, o Uhum. tu sentires que tens valor, o tu acreditares que isso te dá um determinado estatuto, que tu só tens, e mais uma vez, só tens valor se tu puderes mostrar que tens objetos que mostram que tu és rico, tens objetos onde podes ostentar uma forma de riqueza, não é? É sempre a busca da validação de terceiros. Sempre, sempre, sempre procurar impressionar os outros, porque senão as marcas não tinham de estar estampadas em todo lado, não é? Comprávamos uma boa mala e tal, porque é de qualidade. Quando as pessoas dizem, não, mas é qualidade, está bem, então se tiver qualidade, mas o logo, a marca está ali escondida. Não, tem que estar estampado. Validação, busca de validação dos outros. E como é que as Eles têm de saber pessoas que isto é caro.
E como é que as pessoas podem lidar com isso? Porque tudo está voltado ao nosso senso de valor, ao nosso Exato. senso de identidade, diria eu. Como é que as pessoas podem começar a, a retorcer esse senso de identidade? Tu tens de perceber, bem, primeiro tens de trabalhar mesmo para aumentar a tua autoestima, né? Para te tornares uma pessoa mais confiante, mais segura, para perceberes que o teu valor não está dependente de objetos externos a ti, exteriores, mas sim daquilo que está dentro de ti, os teus princípios, a tua força, o amor que tu tens por algumas pessoas, e animais também, né? As conexões que tu crias, o ambiente que tu crias, as tuas paixões, ao que tu dedicas, isso sim, isso ninguém pode tirar de ti. Podes estar nu no meio do deserto, mas o que tu tens na tua mente é teu. Essas coisas não são tuas. E é preciso, como sempre, né, desconstruir, substituir essas crenças disfuncionais que nos levam à pobreza, ok? Por crenças funcionais em torno, como tu disseste também, né, destes valores que nós temos dentro de nós, ainda que estejamos despidos. Ninguém tira quem nós somos, não é? Agora, esses objetos são só objetos e só engrandecem os próprios criadores, não é? E o bolso deles. Requer muita coragem, que é para estarmos completamente despidos e encararmos quem somos. Sim, porque nós temos medo de ficar despidos também, mais uma vez, por causa do julgamento dos outros, não é? Vão achar que eu estou gorda, vão achar que eu tenho celulite, vão achar que eu estou velha, vão achar que isto está feio. Mas é o meu corpo, tipo, é o meu corpo, né? Ninguém está a pagar, eu não estou a roubar o oxigênio, o espaço de ninguém, eu faço o que eu quiser, eu ando pelo onde eu quiser, ninguém deveria poder julgar, mas nós estamos sempre com medo do julgamento dos outros. Somos ensinados assim, não é? Somos formatados, condicionados para ter medo deste julgamento, porque somos julgados logo desde pequenos, não é? Sim, A mãe somos faz um comentário, o pai faz um condicionados. comentário, estás muito gorda, não comas isso, a tua prima é mais bonita, olha só o cabelo da tua amiga. Enfim, E, aliás, um dos motivos que me faz, eu digo que eu sou treinadora pessoal de planeamento de vida financeira, é que a primeira etapa do planeamento de vida financeira é a pessoa descobrir o seu senso de identidade, muito bem, saber muito quem bem. tu és, saber o que é importante para si. E dentro desse contexto é que a pessoa vai poder quantificar o que é necessário, o que é para alcançar esses tais objetivos, alcançar estas tais metas. E isso é o que as pessoas às vezes confundem. O público, quando ouve o termo finanças, só pensa no lado técnico de finanças. Como é que eu posso investir? Como é que eu posso economizar? Tenho dívidas ou não dívidas? Mas essa não é a essência de finanças. A essência de finanças é primeiro descobrir quem tu és. Muito bem, muito Sim. bem. Faz Então, todo sentido. sim, sim. Então, a terceira maneira de nos mantermos pobres? A primeira forma de ficarmos pobres é quando somos regidos, não é? Pelo medo de que nos chamem de agarrados ou ambi. Esta é uma questão cultural. É um Sim. insulto dizer a alguém que ele é agarrado ou que é ambicioso, né? Depois entram aqui todos os estereótipos, né? Nós não somos como os europeus, nós não somos como aqueles que dividem a conta, não somos como aqueles que escondem a comida não sei onde, nas gavetas e tal. Nós, né? Nós angolanos, se calhar nós africanos, não sei, mas nós angolanos somos mãos largas. Nós pagamos tudo a toda a gente. Querem vir para a nossa casa? Podem ficar. Quer ficar um mês? Fica um mês. Quer ficar um ano? Fica 2 anos. Não tem dinheiro para pagar? Nós vamos pagar tudo. Não tem limites. Estou sem dinheiro. Não te preocupes, pá, eu pago tudo. Então, pronto, esta questão da cultura também pode ser uma forma de ficarmos pobres. E há pessoas que fazem mesmo questão de mostrar que têm dinheiro pagando o jantar de toda a gente. Conheço um indivíduo que foi a um jantar, pagou o jantar de toda a gente e ficou sem dinheiro nenhum para o resto do mês, né? Mas, mas não pode ser chamado de agarrado. É mãos largas, é generoso. O que é ser mãos largas? O que é ser generoso? Pois, é uma boa pergunta.
Então, a solução é começarmos a perceber que não temos de provar nada a ninguém, não é? Não temos que mostrar que somos generosos. A generosidade pode ser um ato privado, não tem de ser um ato público. E essa ideia de que não temos de provar nada a ninguém é muito difícil de ensinar, é muito difícil de nós próprios interiorizarmos, não é? Porque, mais uma vez, estamos sempre condicionados a ser avaliados pelos outros e a determinar o nosso valor pela forma como os outros nos valorizam. E temos que deixar disso, não é? Se eu gostar de mim, eu gosto de mim. Se toda a gente disser que eu não presto para nada, mas eu gosto de mim, está tudo fixe. Mas não, isto é muito difícil. É muito difícil e estamos numa era de cancelamentos, não é? O que os outros pensam pode ter efeitos diretos sobre a nossa vida. Pessoas famosas que são canceladas, que deixam de ter contratos, deixam de ter dinheiro, deixam de ter seguidores, etc., por causa disso, porque as pessoas deixaram de gostar delas. Mas pronto, eu estava a falar com a minha criança aqui de casa e ela estava a dizer: não, mas as pessoas agora são canceladas por causa de serem preconceituosas, não por causa de serem mente aberta. Epá, não é verdade, não é? Isso para mim seria uma utopia, seria bom se só cancelassem os maus, não é? Mas não. Então esse medo do cancelamento também faz com que nós tenhamos medo de que nos apelidem de agarrados e avarentos e tudo isso. Mas é preciso desconstruir e nós temos que ser mesmo um bocado agarrados. Não podemos distribuir tudo o que ganhamos. Não podemos, porque senão vamos ser pobres e depois vamos nós estar a pedir aos outros. Então, ser agarrados é importante, é uma coisa boa. Vamos substituir a ideia de que é mau, negativo, pela ideia de que temos de ser um bocado agarrados ou bastante agarrados. Eu nem diria que é ser agarrados, porque nós vamos dar dentro das nossas possibilidades, não é? Assim, em termos de investimento, quando nós estamos a tomar a decisão em que ações vamos investir, em que fundos vamos investir, nós não vamos investir o dinheiro que resta. Vai se investir, tu vais reservar um certo valor para aquele propósito. Não vai ser, eu vou gastar primeiro todo o dinheiro e depois vou investir. Então, quando o mesmo se aplica à forma que nós gastamos o dinheiro, com as pessoas que amamos, com as pessoas que nós conhecemos, o mesmo se aplica. Se tiver dentro do meu budget, se tiver dentro do meu orçamento e eu puder fazer aquilo, pode ser. Mas se não for o caso, obviamente não. Então, isso não é ser agarrado, isso é educação financeira. Muito bem. Ouviram bem, meninos? Não, há muitos estigmas aí, há muitos estigmas que eu digo, e também sim, o que disseste é completamente verdade. Existe muita pressão social, principalmente em certas culturas. Culturas assim mais individualistas, como aqui na Europa, isso se faz sentir menos. Mas Certo, mesmo cá nas classes mais baixas, eu noto esta tendência. Nas classes mais baixas, porque o grupo de pessoas que estão nas classes mais altas, pelo menos cá, que são mais individualistas, que têm mais conhecimento, eles têm noção que devem ser cautelosos na forma como lidam com as suas finanças. Exatamente por certo. causa desses riscos que acabaste de dizer, de cancelamento, de repente foste cancelado e perdeste o teu contrato, de repente perdeste as suas receitas mensais ou semanais. Essas inseguranças todas faz com que nós tomamos certas decisões que às vezes não são favoráveis para nós. Exatamente. Mas numa sociedade como essa em Angola, que é a realidade que se vive aí, como é que a pessoa pode lidar com esse tipo de situações? Vai ter de se preparar para ser criticado e mesmo assim não desistir de si próprio, não é? Vai ter de se preparar para que toda a gente diga que é agarrado, que é ambi, que é armado. Pensas agora porque subiste que já não tens amigos, já não tens família, já não queres saber de ninguém. Espera até estás sozinho e precisares de ajuda que tu vais ver. Bem, a pressão vai ser horrível, não é? Tens de estar preparado para isso e perceber que se tu tiveres dinheiro, tu tens uma fonte, tens um recurso, não é, com o qual podes contar. Se não tiveres, vais estar sempre dependente da generosidade dos outros. Isso nunca pode ser bom para ti, não é? Não. Então é preciso coragem. E eu, Coragem. eu tive um momento de haha.
na nossa cultura, nós temos a cultura angolana, que eu me considero assim, eu tenho uma mistura, eu digo, eu tenho o melhor dos dois mundos. A, a tendência do pessoal, que eu também já fui culpada disso no passado, é fazer planos com o bolso do outro. Isso! Não é? Não é? Acontece. Acabaste de falar, vai ter que depender da generosidade dos outros. Quer dizer, eles para fazer planos com o bolso Contar dos com outros. o tio. Sim, 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 yeah. Com a generosidade dos outros e o bolso dos outros. sim. Mas pode acabar a qualquer momento, não é? E depois? Não, nós temos que lutar sempre pela autonomia. Acho que é isso também que tu ensinas, não é? Sim, é isto que eu ensino. Aliás, a essência dos meus ensinamentos é a pessoa ser autônomo, a pessoa ter o conhecimento de si próprio. Eu digo autoconhecimento, ultimamente dizem muito autoconhecimento, mas autoconhecimento dentro de que contexto? Existem várias, tem o autoconhecimento no âmbito de saúde, né? O que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, sou alérgica a quê, por exemplo. Quais são as ferramentas para a saúde mental que eu devo aplicar? Tudo isso afeta as nossas finanças. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu vou gastar mais. Se eu não, Certo. se eu tiver a passar por uma fase, eu já passei por essa fase. A minha mãe dizia que eu tenho uma terapia muito cara. Se eu tivesse a me sentir deprimida, eu tinha que viajar. Ou me Exatamente. apetecia comprar algo novo para a minha casa. Que às vezes nem era algo que eu precisava naquele momento, mas como o meu estado emocional é aquele, e às vezes há aquela pressão social, eu vou querer fazer isso que é para cobrir uma certa carência. Então, eu quando ensino as pessoas, eu quero que as pessoas ficam conscientes dessas tendências. Então, eu acho magnífico esse teu livro, eu acho magnífico. Olha, o ponto 4 é, juro, dava um livro só esse ponto, não é? E já deu. A pressão da família. A Ah, pressão da família. Houve forte, forte. tanta gente a ficar pobre por causa da família. E não estou a falar por causa dos meus filhos, não. É os meus irmãos, os meus pais, os meus sobrinhos. Esta ideia de que se eu entrei numa instituição de renome, numa instituição que paga um bom salário, toda a minha família acha que eu tenho não só dinheiro para os ajudar, como a obrigação de pagar a propina de todos os irmãos mais novos e de todos os sobrinhos, ajudar a arranjar casa, ajudar a arranjar emprego, ajudar a ter carro, tudo. É uma pressão terrível, terrível. E tu, é muito difícil fugir a essa pressão, porque tu és preparado desde pequeno para ajudares. Se tu fores a pessoa que vai ter mais sucesso, tens de ajudar os restantes membros da família. Até à exaustão, não é? Até morreres com 50 anos, completamente esgotado, porque estás a viver ali para responder às necessidades de todos, incluindo dos outros adultos, incluindo dos filhos dos outros adultos. É terrível, sinceramente. Eu acho isso uma questão muito delicada, porque Uhum. eu acredito que isso tem dois grupos, né? Porque tem aquela família que são exploradores mesmo, e tem esta mentalidade, e foram treinados mesmo para explorar os outros e não se esforçam, não fazem nada. Mas também tem aquele grupo de famílias que são realmente carentes e não têm como. Então, como é que a pessoa pode fazer a distinção desses dois tipos de grupos? Tu tens que estabelecer limites. Tu não podes acabar com a tua própria vida Uhum. e com Sim, o teu bem-estar a responder às carências de todos os da tua família. Vais ter que fazer escolhas. Eu não posso ficar com zero, eu não posso ficar com fome, não posso ficar sem comida ou com um teto que não tem condições para agradar os para outros. que todas as outras pessoas da minha família fiquem mais ou menos bem. Não posso. E há pessoas que de facto se anulam e se matam assim. Trago a minha família toda do Congo, ponho todos os meus irmãos em minha casa, toda a gente. Estou agora à procura de uma casa para mim, porque a minha casa está completamente cheia dos meus irmãos, das mulheres dos meus irmãos, das cunhadas dos meus irmãos, porque as mulheres vieram com as irmãs, dos filhos, dos primos.
do avô e da avó, daquela tia-avó que também veio. Então, a carência existe, né? Mas há uma responsabilidade também que é do governo, e há uma responsabilidade que é da sociedade. E há uma responsabilidade que tem de ser dividida, né? Tem de ser partilhada, tem de haver pensões para estas pessoas. Tu não podes carregar toda uma família em cima das tuas costas, porque tu não vais conseguir, Stella. Não, As pessoas vão morrer cedo, vão morrer. E depois tu dizes: não, não, vou ajudar só os meus irmãos. Mas depois o teu irmão tem 18 anos, engravida a namoradinha de 18 anos, tem um filho, não tem emprego. Tu já não estás a cuidar só do teu irmão, é do teu irmão, da tua cunhada, do filho deles. E depois, pá, como estão-se a divertir e até há quem pague, vamos ter mais 2 filhos. Se foram gêmeos, nasceram juntos. E depois a mãe daquela senhora, coitada, que o marido foi embora e ela está inválida. Tu também não a podes deixar na rua. Traz cá para dentro, vamos, se houver alguém para pagar, há sempre alguém para receber. Isso é incrivelmente certeiro, não é? Se tu sim. não consegues dizer que não, vai haver gente a pedir dinheiro. Vai haver muita gente em estado terminal ou a precisar de ir a Portugal com alguém para fazer alguma coisa. O problema é que o outro lado é que os que não estão a receber ficam chateados. Eles sentem-se que Sim, és sim. obrigado. Desta a ela, desta a Mónica, não me deste a mim, desta aos filhos do João e os meus filhos, teus sobrinhos preferidos que até gostam mais de ti, que sempre te ligam no dia dos teus anos, ou não estás a fazer nada por eles. Pois é. É complicado. E Tá eles não querem dinheiro emprestado, não é? Porque se emprestares, depois não te devolvem, depois ficam zangados quando tu pedes de volta, depois insultam-te quando tu pedes o teu dinheiro de volta. Não, é preciso estabelecer limites, é preciso colocarmos-nos a nós na equação. Não pode ser só o que é que os outros precisam, tem que ser o que é que eu preciso também, o que é que tu Começa daí. precisas. Mas este é um tema muito sério, porque tu encontras pessoas com burnout, completamente esgotadas e que te dizem mesmo: eu não posso dizer que não à minha mãe, eu não posso dizer que não à minha mãe e ao meu pai, não posso deixar os meus irmãos sem estudar. Os meus pais não conseguem pagar, eu não posso deixar os meus 10 irmãos sem estudar. É muito difícil, muito. E são sempre os melhores, não é? São Sim, aqueles que realmente se sentem responsáveis, que são muito focados, que trabalham muito, são sempre esses que são abusados, porque ter um montão de adultos nas tuas costas para tu alimentares e para tu sustentares tem um grau também bastante elevado de manipulação, não é? não, tem sim, tem sim. E o preço é muito alto. Acabaste de Demasiado. falar, burnout, aquele esgotamento psicológico, aquele esgotamento mental e físico também. Depois começa a Sim. afetar o nosso físico. E depois torna-se aquele efeito dominó, que quando uma peça Uhum. cai, todas as peças vão seguindo. Quer dizer, acaba-se por destruindo tudo, até o que está bom, porque o que está bom foi subcarregado. E depois há uma ingratidão, muitas vezes, das pessoas. Tu estás a pagar propina 4 anos, depois a pessoa chumbou, vai repetir o quarto, o quarto ano e tu dizes: olha, eu já te paguei os 4 anos, vou parar mesmo por aqui. Chumbaste, tiveste a tua oportunidade, agora vou ajudar os meus outros sobrinhos. És o pior tio do mundo. Já não queres que ele acabe o curso porque estás a falhar exatamente no último ano. Não te lembras de tudo o que foi feito por ti, podes ter a certeza. Só te lembras daquilo que tu ainda queres e o tio não está a dar. Olha, este é um assunto, sinceramente, epá, é uma questão de saúde pública. Isto é inacreditável. É tanta gente a sofrer com isto e ao mesmo tempo tanta gente a viver à custa destas pessoas, né? Mas não dizem nada. Isso se faz sentir muito em países carentes. Mesmo cá, Sim. no grupo de imigrantes, vê-se pessoas de classe social baixa, vê-se muito. É o grupo de pessoas que menos têm. Por isso é que não consegue se criar, às vezes, a riqueza de geração. E também a união da família. Quer dizer que não se depende só de um, mas se todo mundo puder, se for uma simbiose de ajuda, como um Mas não é o que network, é acontece, diferente. sabes, né?
é o único que tem emprego, o único que tem algum sucesso, é engolido, é sufocado, é espremido. E eu costumo dizer aos meus pacientes, assim, se queres realmente ajudar, se queres realmente ajudar não só a tua família, mas a sociedade, até o país a crescer, então tens de crescer tu primeiro, investir e criar postos de trabalho. Não tenhas medo de ficar rico, de ter uma empresa, e aí vais ter postos de trabalho, vais dar dignidade às pessoas, elas vão trabalhar, vão ter o seu salário, vão ajudar com as pessoas que quiserem. Agora, tu recebes 100 e divides 10 para aqui, 10 para ali, 10 para ali, estamos todos pobres, mas estamos todos presos a estes 10, nenhum de nós cresce, eu também não, eu vou ficar esgotado porque eu é que estou a dar 10 a toda a gente, estás a ver? E não se vai a lado nenhum, e o país continua pobre, e as pessoas continuam pobres. Nós temos de investir, temos de não ter medo de ter dinheiro e de investir e criar postos de trabalho. Não estou a ver outra forma de alguém crescer, não é? Acabaste de falar de dois pontos que são crenças limitantes: o medo de ficar rico. Medo de ficar rico e outra coisa que as pessoas também acham que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Acabaste de falar de duas coisas que estão Exatamente. muito enraizadas dentro de várias sociedades. Então, Olha, isso tem que ver com o ponto a seguir, a pena dos outros. Sabes quando dizem tens que comer tudo porque há pessoas que estão a passar fome, tu tens que comer. Estás a ver? É tipo, tu não podes estar feliz com as coisas que tens. Tu tens que sempre pensar em quem não tem. E isto é um peso também, não é? Um uau! peso, uma culpa. A nossa tendência é sempre comparar, as comparações sociais. O que eu tenho é só bom se for melhor do que alguém. Eu digo, então, se o objetivo é crescer, por que que não te comparas? Eu não sou apologista desse tipo de comparações, mas se tiveres que fazer algum tipo de comparação, por que que não te comparas com quem está um degrau mais alto que o seu? Se o objetivo é evoluir, que é para te sentires bem, que é para te É, é. sentires, que é para te sentires satisfeito e validado, vais querer te comparar com quem não tem, vais querer te comparar com quem está pior que tu. Vais querer te comparar com quem eu tive um 7, a nota máxima é 10, eu tive um 7, eu vou dizer, não, mas eu tive melhor do que o fulano, porque o fulano teve 5. Eu estou a comer fruta. Não, mas há quem não está a comer fruta, só está a comer pão. Para cima e para baixo, na minha opinião, quando é com as crianças, é muito complicado, Sim, né? Porque elas desenvolvem-se muito rapidamente. E quando é notas, então, tenho muitas situações de problemas causados por causa de a mãe ou o pai que não aceitam notas abaixo de 19 ou 18 ou 16 e tu chegas com 16 e perguntam onde é que estão os outros 4 pontos e depois tens pessoas perfeccionistas que nunca estão satisfeitas com nada do que fazem porque no fundo acham que estão sempre aquém, estão sempre insuficientes, não é? É muito complicado isso. A sim, questão da comparação das notas, por exemplo. Apesar de estarmos a fugir do tema, mas é mesmo. É um livro em si também, não é? Porque há muita coisa a desconstruir aqui sim, nisso. sim, Mas, sim, quando estava a escrever sobre a pena dos outros, temos tanta pena dos outros que temos sempre comida e dinheiro à mão para distribuir. Ah, sim, já encontrei também pessoas assim. E depois perguntámos-nos para onde é que foi todo o dinheiro. Então eu acho que eu dei aqui um exemplo errado. Aquele da comida é noutro, parece-me. Peço desculpa. Ah, sim, é outra situação. O da comida. Este aqui da pena dos outros, peço desculpas. Este aqui da pena dos outros é mesmo a caridade. O estarmos a dar o dinheiro todo porque temos pena de toda a gente que está a pedir esmola. E aqui, mais uma vez, nós temos que perceber, temos que ser sérios, não é? Tudo bem dar uma sopa, tudo bem dar 100 kwanzas, tudo bem mais ou menos, não é? Porque a esmola não ajuda ninguém, a esmola cria dependentes e a esmola mantém reféns, na minha opinião. É muito melhor, como disse, dar empregos, responsabilizar as pessoas, mas também responsabilizar entidades superiores, porque as crianças da rua, por exemplo, não são responsabilidade minha ou tua. Mesmo, e se nós quisermos dar agora 1000 kwanzas, não estamos a salvar ninguém. Tem de haver políticas sérias no país. Então a pena dos outros era sobre isso.
aquela questão da comida, eu depois vou falar, é até o nono, é a culpa de termos algo quando os outros não têm. Hum, Então eu agradeço os exemplos que tu deste, mas acho que deste também porque aquilo que eu disse não estava nada claro. uhum. Não, não, está claro, sim, senhora, porque está tudo ligado. Um ponto leva ao outro. Porque Sim, a teoria mesma, a história mesma que nós nos contamos, a linha de pensamento é a mesma, são os mesmos padrões, são as mesmas tendências, são os mesmos focos, são repetitivos. E houve até um estudo que se fez a respeito disso. Nos termos do Tony Robbins, quando eu acompanhei o seminário dele, eu antigamente eu achava ele too much, eu dizia, oh, isso too much. Mas eu passei a estudar melhor os seus trabalhos. E uma das coisas que ele fala, o senso do ser humano, nós às vezes queremos significar algo para os outros. E está ligado a caridade, pena. E nós confundimos, às vezes passamos-nos um pouco nisso. É bom ter o senso de caridade, mas uhum. até que ponto vais querer suprir essa necessidade? Porque não vem necessariamente, às vezes, nós querermos ajudar o outro, mas como é que aquela ajuda vai fazer nós nos sentir? Vamos nos sentir que Sim, significa percebo, ajudar, vamos percebo. nos Estás a sentir. falar de quem está do outro lado, não é? De quem Sim, está a sim, o outro receber. lado, sim, quem está a receber e quem está a dar. Quem está a receber vai se sentir satisfeito momentaneamente, suprir essa necessidade. Queria comprar um pão, suprir essa necessidade, por exemplo, um exemplo assim básico. Mas eu que estou a dar, vou sentir que estou a ser útil. Fiz alguma coisa para significar Uhum, algo. E vai cobrir uma carência minha, que já é mais para o lado psicológico. Que às vezes não é necessariamente certo, generosidade, mas há um certo egoísmo aí, que eu quero me sentir bem. E eu certo, aprendi isso. certo, certo, certo. Eu estou-me a lembrar de começou a questionar-se um tipo de turismo de caridade de pessoas europeias a ir para países africanos, por exemplo, Exactly. ajudar para tirar fotos com crianças. Sim, 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 sim. E tu perguntas o que é que está exatamente em busca, não é? Sim, é isso. Não Sim, é é necessariamente eu vou porque verdade. para ser generoso com o meu tempo, eu vou porque sou muito. Não, ele está a mostrar alguma coisa. É como as empresas, as grandes empresas que dizem eu abri esse projeto tal. Aquilo é para criar uma Certo, certa imagem. Não é necessariamente dizer que eu sou generoso de todo o bom coração, de todo certo, o bom grado. Isso é nonsense. E o mesmo se aplica quando às vezes nós queremos certo. ser os salvadores Então, da família. sim, sim, sim. Ou seja, não só fico exausto a ajudar toda a família, mas há também uma sensação de que eu sou realmente o salvador, o provedor, o Sim, maior, né? sim, sim, Também existe essa sim, parte, sim. Também, então, são os dois lados que certo? vão se alimentando mutuamente. Sexta forma de ficarmos pobres é sermos codependentes. A pessoa codependente é a pessoa que é dependente de pessoas dependentes, é dependente de ajudar pessoas que precisam de ajuda. Por exemplo, as, as pessoas, muitas vezes mulheres, que se apaixonam por pessoas alcoólicas, pessoas que não têm, que não conseguem manter um emprego e vão pagando tudo, não é? Porque são viciadas em ajudar, na verdade. Mas também, mais uma vez, não só por puro altruísmo, não é? Do outro lado da ajuda, o outro lado da moeda é o controlo. Eu ajudo, mas eu controlo. Eu pago tudo, mas quando eu ligo, onde é que estás? Não estás aqui porquê? Porquê é que não atendeste há bocado? Porque eu penso que eu tenho direito, né? Eu controlo aquela pessoa porque eu a ajudo já em tudo. Ok. A sétima forma de ficarmos pobres é muito engraçada e é principalmente para os homens, que é o machismo. O machismo não é mau só para as mulheres. O machismo também é mau para os homens. A ideia de que o homem tem de ser o provedor, o homem tem de pagar sempre as contas, o homem tem de pagar o salão da namorada, tem de pagar o saldo de telefone. É uma forma também de se ficar pobre. A ideia de que se tu és homem tens de pagar tudo às mulheres. Hum, Engraçado, não é? É Afinal, engraçado e é não muito. é só mal para as mulheres. Acho que é um tema também muito polêmico.
assim, sem aqueles exageros culturais que às vezes acontece muito no nosso país, e que tem que levar, tem que fazer esses exageros. Quando estamos a falar assim da fase de conquista, de cortejar a mulher, eu sou old school, eu gosto de ser conquistada. É Certo. engraçado, sim, eu Gosto estou a falar, eu gosto de ser, eu gosto de que ser gastem conquistada. dinheiro contigo. Eu gosto, vamos jantar, sério, é muito polêmico isso, mas eu vivo numa cultura, assim, muito Dutch, a cultura holandesa, que quando o casal sai, quando estão a se conhecer, é 50%, 50%, eu pago o meu e tu pagas o seu. Também tem essa cultura. Aliás, os holandeses são muito conhecidos, eles dizem, né, I'm not going Dutch, eu não vou fazer o estilo holandês. Eu saí contigo, eu estou a te cortejar. Isso é muito engraçado. E vais pagar. Eu vou pagar porque eu estou a sair contigo, eu acho isso certo. Eu acho isso bonito. Agora, quando está a se tratar de coisas exorbitantes, assim, eu preciso de fazer a minha unha. Então, eu acho muito polêmico. Como E é o que cabelo, podemos lidar com isso? e a renda, e a propina. Isso é Oh, difícil, assim, aqui tem muitos rapazes que começam a namorar e que acham que têm de pagar mesmo tudo à namorada. Há quem dê um pequeno salário à namorada ou mensalidade, não é? E há aqueles maridos também que acham em minha casa só eu é que pago tudo. A minha mulher faz o que quiser com o dinheiro dela e espero que elas juntem, não é? E depois invistam. Mas a única pessoa que gasta sou eu. Também há aqueles que nem permitem que as mulheres trabalhem, não é? Ele sim, tem de ser o único provedor. Então, o sim. machismo pode tornar-nos pobres? Sim. Pode tornar um homem pobre? Sim. E- Há pessoas que não conseguem juntar dinheiro quando têm namorada. Tem que estar solteiro para conseguir juntar dinheiro, não é? Depende. Depende do quanto tu és machista ou quanto tu achas que isso está certo, mas é preciso desconstruir. Tem que haver alguma justiça, não é? Alguma equidade. Mas quando é que é machismo? Achas que não? Quando é que faz parte da conquista? Assim, acho que as linhas às vezes são assim muito, muito similares. Quando é que é machismo e Não. quando é que é conquista? Por exemplo, se a pessoa já estiver dentro do relacionamento, há aqueles relacionamentos que são constituídos assim, o marido é realmente o provedor, ele vai trabalhar, ele quer estar nessa posição, e a mulher é que vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, é aquele suporte entre o casal, de parceria. Então, quando é que é machismo e quando é que é Se conquista é e uma quando é que é escolha vontade do casal? que nós escolhemos, não é? Infelizmente não estamos tão evoluídos assim a nível mundial para chegarmos aí, não é? Mas se eu estou eu e o meu marido e escolhemos, olha, tu ganhas mais, tu vais trabalhar, eu fico com os miúdos. Ou eu ganho mais, eu vou trabalhar, tu ficas com os miúdos. Ok, não é machismo, é uma escolha do casal que Uhum. tem direito, tem critérios claros, objetivos sobre quem ganha mais ou quem gosta mais de estar com os filhos, com as crianças, quem gosta mais de estar em casa, está tudo bem. Mas não é essa a realidade. A realidade é que nós temos papéis, Hum, papéis associados aos géneros. E uhum, nós esperamos que a mulher queira ficar em casa, que uhum, mesmo que vá trabalhar, das crianças, se ocupe de dar orientações às empregadas de casa, por exemplo, às funcionárias de casa, que cuide e que prepare a roupa do marido para ele usar amanhã, que veja o que é que ele vai comer amanhã. Então, estes papéis de género existem. Agora, é possível conquistar fora do machismo? Só se for em alguma sociedade que não seja machista, e ainda não existem sociedades não machistas mundialmente, ainda que alguns países estão a caminhar para aí, não é? Suponho que a Holanda está num bom caminho, se calhar já está lá, não sei. Talvez os países nórdicos também, não sei, mas não sei, porque depois nós ouvimos coisas, não é? De países que pensamos que são civilizados e o machismo está lá, até no preço que tu pagas a um protagonista homem e uma protagonista mulher em Hollywood é completamente dispar, não é? Então o machismo está em todo lado. sim. E no cortejamento, na corte, na conquista, também está o facto de tu esperares que seja o homem a vir de carro buscar-te, por exemplo, ou que seja ele a escolher o restaurante, ou que tu escolhas, mas ele pague, está presente. E é mau, não é nada mau, quer dizer, a mim se me quiserem pagar tudo, paguem, está tudo bem, mas continua a ser uma forma, por exemplo, de levar um homem a gastar muito dinheiro ou a ficar sem dinheiro.
por causa de se esperar que ele pague à namorada as coisas que ela pedir. Então, os próprios rapazes têm que aprender a estabelecer limites àquilo que querem gastar. Sim, sim. Então, a oitava forma de ficarmos pobres é quando nós não conseguimos dizer não. Pedem-nos dinheiro emprestado, não conseguimos dizer que não. Endividamos-nos para ajudar os outros. Não vamos fazer algo que é importante para nós para fazer o trabalho dos outros. E essa é uma forma de se ficar pobre. É não ter coragem de dizer não, tentar agradar a todos, tentar deixar toda a gente satisfeita, tentar fazer com que gostem de nós. Não dizemos não também por causa do que aprendemos na infância. Tens que emprestar, tens que partilhar, tens que fazer a avó feliz, a tia feliz, o pai feliz, o tio feliz, e tudo isso faz com que nós depois, quando dizemos não, quando nós dizemos não, temos um sentimento terrível de culpa, de que estamos a fazer mal ao outro, porque desde pequenos aprendemos a fazer o outro feliz. Então é preciso aprender a dizer não. É preciso aprender a dizer não. É assim um daqueles superpoderes, não é? Sim. Quem consegue dizer não, calmamente, sem culpa, está assim um bocado à frente na cadeia alimentar, sinceramente. Porque ninguém nos ensina isso e temos que aprender e demora anos, anos a conseguir fazer isso. Mas quando se aprende, é genial. O não é uma palavra muito poderosa, é pouco usada e, principalmente as mulheres têm muita dificuldade de dizer que não. Eu vejo isso mesmo no Certo, mundo empresarial. As mulheres às vezes não conseguem exigir aquilo que querem em questões de certo. salário, em questões de carreira, também é uma forma de autossabotagem. Não se atrevem a enfrentar às vezes certas situações, tudo isso por causa daquela pressão eminente naquele momento, dentro daquela cultura. Então, como é que uma pessoa assim pode lidar com isso? Tu tens de aprender, vais ter que desconstruir essas crenças de que tens de fazer toda a gente feliz, de que dizer não é pecado, ou está errado, ou é uma falta de respeito ou de educação. Tem que Vais ser ter de aprender que submissa, dizer não é respeito por ti próprio e tem que tu aquele, tens valor. sim, tem Diz? aquele estigma que dizem que a mulher deve ser submissa. Então, Ah, certo, muita coisa está ligada a isso, não é? certo, certo, certo. Mulher não pode dizer não no casamento, por exemplo, né? Se o homem quiser, a mulher tem de providenciar. Está tudo errado, está tudo errado. Isso é muito E a complicado. nona e última forma de ficarmos pobres é agora sim aquela que eu estava a dizer da comida, que é a culpa de termos algo quando os outros não têm. E tem a ver com também algo que tu disseste, que é aquela crença disfuncional de nós termos medo de termos dinheiro, temos medo de ter sucesso, temos medo de ter alguma coisa. Se os outros não têm, eu também não posso ter. Se ele não tem uma camisola, eu não posso ter três camisolas. Se ele não tem uma casa para viver, eu não posso ter uma mansão vazia, né? Esta ideia de que também tem a ver com partilha, etc. Mas, e apesar de não haver nada de errado em nós querermos que toda a gente tenha o mínimo exigível para uma vida digna, e eu também sou a favor disso, claro. Não há nada, nada de errado em querermos que toda a gente tenha mesmo o necessário. Eu, por mim, toda a gente seria rica, seria genial, não é? Era excelente. Tipo no Dubai ou isso que as pessoas recebem uma renda. Epá, fantástico, adoro. E acho muito bem. Agora, aquilo que eu não acho bem é que a pessoa se sinta culpada por ter alguma coisa. Se sinta. Sim, porque há muito. E aqui, mais uma vez, aquela crença que tu, também disfuncional, que tu também falaste, de que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? E também temos Sim, a ideia de que o dinheiro é sujo, o dinheiro é sim, pecado, o dinheiro é isso sim, tudo. E sim, nós temos que construir isso e sim. não nos sentirmos mal quando temos. O mal não está em nós termos, o mal está em os outros não terem. E isso é completamente diferente, não é? O mal está na falta de amor ao próximo. Digo na falta do amor ao próximo por causa da forma que as sociedades assim muito injustas, muito corruptas, fazem a aplicação dos dinheiros e causa esse tipo de estigmas.
que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro é mau, que não se pode ter dinheiro. Obviamente, o dinheiro também não vai querer estar contigo, vai atrair mais pobreza. Ele vai dizer: tu não me gostas, não me. Prefiro o dinheiro, vais gastar, vais Sim, dar, vais sim. emprestar, vais distribuir, né? Inconscientemente vais-te livrar daquilo. E este medo de sucesso que tu falaste, eu por acaso trabalhei com alguém no passado que tinha a tendência de autossabotar-se, uma senhora com quem trabalhou comigo. Ela queria muito ser promovida, mas alguma coisa sempre ela fazia no serviço que causava com que ela não fosse promovida. Depois, durante os nossos trabalhos juntas, ela descobriu que ela é que autossabotava-se. Porque por causa Ok, das crenças delas limitantes que estavam relacionadas a ter sucesso. Ela tinha medo de ter sucesso, ela tinha medo de dar outros passos. ok, ok. Então, aquilo também prejudicou as finanças dela. Exatamente. Então, tá tudo às vezes assim no nosso subconsciente, tá tudo assim lá ao fundo. Como é que nós podemos ajudar esse tipo de pessoas que estão lá, que têm esses programas todos, eu digo os softwares, a trazer esses problemas à tona, que é para pararem de autossabotar-se? Sim, primeiro temos que identificar as crenças disfuncionais que nos impedem de crescer, não é? Uhum, E depois temos de as aprender a substituí-las por crenças mais justas para connosco. uhum, Temos que dizer mesmo a nós próprios, o dinheiro não tem nada de mal. O que interessa é o que é que eu faço com esse dinheiro. Eu tenho o direito de ter dinheiro, eu tenho o direito de crescer, de ter sucesso. Eu não tenho que dar o meu dinheiro a toda a gente que precisa, porque eu também preciso. E eu estou a trabalhar para ele. E os outros adultos devem trabalhar para o seu dinheiro. E, como eu digo sempre, há também uma responsabilidade que é social e uma responsabilidade que é governamental, que também tem de ser assumida e exigida por quem paga impostos, não é? sim. Não ser nós a carregar com a culpa da pobreza do mundo. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte, vamos cuidar bem dos nossos filhos, vamos permitir que estudem, que sejam felizes, que vamos permitir a nós ser felizes também. Está certo, não há nada de mal nisso. Vamos crescer e vamos criar empregos. E criando empregos, vamos criar riqueza e autonomia para outras pessoas e para outras famílias. Ah, E está bem, não é? não, isso está ótimo. Eu digo, ajudar, as bases começam dentro da família, aquilo que nós incutimos nos nossos filhos, é isso que tu disseste, para serem pessoas felizes, para serem pessoas que façam uma contribuição positiva dentro da sociedade, que é para amanhã eles poderem assumir esses cargos e poderem transmitir esses valores na sociedade, de ajudar, de criar políticas de ajuda, né, que é para nós não nos sentirmos subcarregados. Tá certo, tá tudo certo. Agora, recapitulando, a primeira é, doutora Fátima. A primeira é formas de ficarmos sem dinheiro. Então, primeiro, por causa do medo de que pensem que somos pobres. Então, podemos ficar pobres a tentar mostrar que não somos pobres, a tentar fazer de conta que somos ricos. Segundo, as marcas e o medo de sermos ridículos. Estamos à procura de marcas, de produtos legítimos, com medo de que gozem connosco se a nossa sapatilha não é Nike e se a carteira não é Louis Vuitton. Terceiro, o medo cultural de que nos chamem de agarrados ou não é? Ambiciosos, armados, que pensamos que somos melhores que os outros ou que somos agarrados e não queremos gastar dinheiro com ninguém. O quarto, a pressão da família, a ideia de que só nós é que temos a responsabilidade de carregar nos ombros todos os outros adultos, os filhos dos outros adultos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos sobrinhos. É uma pressão verdadeira que existe e que faz muito mal. A pena dos outros, a ideia de que temos que dar dinheiro a toda a gente que não tem. Temos que emprestar, temos que dar, temos que ajudar e ficamos sem nada. A codependência, arranjar um parceiro ou uma parceira que não tenha dinheiro para que eu possa pagar-lhe tudo e ao mesmo tempo controlá-lo. O machismo, a ideia de que eu, homem, é que tenho de pagar todas as contas da minha namorada ou da minha mulher. Oitava, a incapacidade de dizer não.
Se me pedirem dinheiro emprestado, vou ter que emprestar. Se me pedirem para fazer o trabalho deles, vou ter de fazer. E isso tem de ser desconstruído também. E finalmente, a última, a culpa de termos algo quando os outros não têm, que é o medo do sucesso, o horror de ter dinheiro, a necessidade inconsciente e urgente de nos livrarmos do dinheiro que temos, porque não podemos ter quando os outros não têm, né? Está enraizado. Então, compramos, vendemos, distribuímos, livramos-nos do dinheiro e depois, ai, não tenho nada, mas tenho uma paz cá dentro que nem sei explicar. Isso tem que ser desconstruído também. E, finalmente, então, a solução é não termos medo de ser ricos, não termos medo de ter sucesso, crescermos, criarmos empresas e, com isso, criarmos postos de trabalho. Se queremos ajudar as pessoas, as sociedades, os países, é criando postos de trabalho, permitindo a autonomia dos outros e o crescimento dos outros também. Em suma, é isto. Muito obrigada, doutora Fátima. Obrigada pelo seu esclarecimento. Pessoal, o livro dela é excelente, ainda tem muita matéria. Mostra lá o seu livro, doutora Fátima, para o pessoal ver. Psicologia do dinheiro. Vale a pena ler, vale a pena marcar uma consulta com a doutora Fátima. Ela vai ajudar-vos a ter autonomia, a ter também o conhecimento, a identificar essas crenças limitantes que são responsáveis, às vezes, pelas escolhas que nós fizemos. Porque nós pensamos sempre que nós tomamos decisões conscientes, mas não é verdade. Está tudo aí, são programas que estão no nosso subconsciente e nós precisamos todos de ajuda, que é para identificar esses problemas e poder quebrar esses padrões. Porque o sucesso é isso, o sucesso é a gente identificar qual é o problema e quebrar padrões, que é para poder tomar novas decisões e nos redefinirmos, redefinir a nossa identidade. É isso. Perfeito, perfeito. Como é que o pessoal te encontra, doutora Fátima? Consultório Psicologia Luanda no Instagram ou Fátima Sampaio Fernandes no Instagram. No Basta. Instagram e no LinkedIn também, não é? LinkedIn também Fátima Sampaio Fernandes, YouTube também Fátima Sampaio Fernandes. E como é que o pessoal pode adquirir o seu livro? Basta contactar-me Tem assim alguma 00244 livraria? no número de Angola 00244 912054835. Manda-me uma mensagem e comprou o livro. Não, super, super, muito obrigada. Tá bom, foi um prazer ter conversado consigo, foi uma honra. Aprendemos muito. Espero que vocês não hesitem em contactar a doutora Fátima, não hesitem em procurar ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, ninguém sabe tudo. E não se esqueça, autonomia financeira é um estilo de vida e não um destino. Eu quero, eu posso, eu sou, eu faço. Até a próxima vez.